Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Aí no combate ao coronavírus, seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid. Eu tô rindo porque a nossa colega ia passar aqui, eu comecei a falar. Ela Jornal ao vivo, Jornal é assim mesmo. A nossa Thaís, editora, Thaís, aqui, que manda super bem. A Thaís levou um susto. Todos os nossos ela estava aqui do meu frames. lado, eu comecei a falar, ela deu um passo para trás, ela deu um pulo para trás. Mas tá, o nosso ao vivo é assim mesmo, Thaís. Já tá tudo você certo. pode passar, Thaís, tá bom? Bem, gente, o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. E a gente conversa agora com o doutor Euro Bento Maciel, filho, advogado criminalista. Fala aí sobre fake news, né, doutor? Bom dia, doutor Euro. Boa tarde já, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. A gente sabe, doutor, já começando essa nossa entrevista, que essa questão de fake news tem sido muito debatida, não só no Brasil, mas também no mundo, né? A gente vê lá em Brasília se movimentando com relação a essa situação, mas a gente precisa dizer ao público que é crime, né? Na realidade, a divulgação de fake news por si só, como conduta autônoma, não é um crime. Agora, os efeitos que uma fake news pode provocar, isso sim pode repercutir na esfera criminal. Uma dúvida que eu tenho, doutor, é em relação ao repasse de fake news. Você recebeu aquela fake news e está repassando ela para o grupo da família, dos amigos. Isso também é crime ou não? Pode ser também, né? Assim, explicando mais ou menos só a ideia, né? Vamos supor que determinada pessoa passe adiante uma notícia de que fulano de tal roubou um banco. Falsa, lógico, né? Isso pelo WhatsApp, uma divulgação numa rede social. O ato dele divulgar por si só, em tese, como nós não temos uma lei específica ainda sobre os chamados cybercrimes, isso não é um crime especificamente falando. Agora, quando ele coloca o nome de alguém, caluniando, dizendo que ele teria assaltado um banco, tudo isso sendo falso, isso provoca o quê? O crime de calúnia. E quem divulga a notícia falsa acaba respondendo também por propalar a notícia, que vai gerar, no caso, também um crime de calúnia também essa pessoa. Mas nós podemos ter várias outras consequências mais sérias a partir de uma fake news, né? Agora, Euro, doutor, nós estamos falando que não temos ainda uma lei específica para essa questão. Claro que vem se tornando ainda mais importante nesse momento ter esse tipo de lei. Então, eu queria, dentro do seu know-how, do seu conhecimento, o quanto é importante um país, eu não estou dizendo só o Brasil, mas um país ter uma lei específica para essa questão de fake news. Só para complementar, acho que tem uma lei que está sendo debatida, se eu não me engano, na Câmara ou no Senado, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Na realidade, existem diversos projetos de lei, né, que tratam, ora, de uma parte dos tais chamados cybercrimes, seria, por exemplo, de divulgar vírus. A outra, o chamado phishing, que é você entrar no dispositivo eletrônico de alguém e obter as informações. Então, existem, na realidade, diversos projetos de lei discutindo, para não dizer a mesma coisa, mas diversas partes de um mesmo conteúdo, que são chamados cybercrimes. Né? Agora, a divulgação de fake news está nesse contexto. Eu acredito que mais hora, menos hora, nós teremos uma lei, porque nós precisamos de uma lei específica com relação a esses crimes. É preciso lembrar que o Código Penal atual, parece até ser ridículo o que eu vou falar, mas o Código Penal que nós temos em vigor, atual, ele é de 40. Parte dele é de 84 e parte dele é de 40. Então, o legislador, tanto de 84 quanto de 40, não tinha a menor ideia do que era fake news, até sim, mas não da dimensão que isso tomou hoje em dia a partir das redes sociais. Então, precisamos de uma lei para ontem, com relação a esses delitos todos praticados por meio de aparelhos de computador e os cybercrimes em geral. Qual que é a perspectiva de aprovação de uma lei no Congresso? A gente precisa de um marco legal das fake news?
hoje no país? Existe alguma lei que se aproxima aí de um marco legal para definir essa questão? A gente tem algumas leis aí, que é a Carolina Dickmann, né? Depois a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vai entrar em vigor agora só em 2021. Existe aí um outro... A LGPD é um marco legal aí para essa questão de proteção de dados, mas acho que nem sempre para fake news, né? Existe alguma lei que possa ser aí um marco inicial dessa questão? Olha, vamos tomar por base a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, que ela é, de certa forma, recente. Foi já um avanço, porque esta lei ela introduziu no Código Penal artigos que protegem realmente o direito à intimidade da pessoa humana no seguinte sentido, que é crime hoje você invadir um dispositivo alheio e dele obter dados íntimos, como fotografias, etc. e tal. Mas só isso não resolve. Mas já foi um avanço. Nós não tínhamos nem isso há coisa de 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Agora, precisamos sim avançar nisso. Nós temos também a lei lá do Marco Civil da Internet, ela pode ser útil, mas a questão é, uma lei penal, ela pode ter a influência de outras leis, é fato, mas uma conduta só se torna crime quando expressamente prevista numa lei. E a lei penal ela tem que ser clara, direta, objetiva, ela não pode ser uma lei vaga, né? Então, preciso realmente de tipos penais específicos que regulamentem todas essas condutas, vamos dizer, modernas, né, relacionadas aos tais cybercrimes, para ontem, como já disse anteriormente. E, doutor Euro, o senhor, então, pela sua fala, desde o início da nossa entrevista, me parece que o Brasil está, podemos dizer assim, atrasado nesse sentido de regulamentar leis de internet? Me parece isso, se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. A própria LGPD, que iria entrar em vigor agora em agosto, já foi postergado para 2021, tem na realidade ela decorre de tratados internacionais do qual o Brasil é subscritor, que obrigam o Brasil a ter uma legislação específica de proteção de dados, etc. e tal, justamente para ter alguma ascendência, alguma preponderância em mercados internacionais. Isso tem a ver, inclusive, com a economia, né? Sem uma LGPD, sem uma lei específica que regulamente proteja tudo isso, o Brasil fica para trás no mundo. Quem é que vai querer fazer negócio com um país que não prevê esse tipo de conduta, que não regulamenta e protege os dados de contratantes e contratados, que você consegue encontrar o CPF, o CNPJ de alguém na internet com um simples clique? Isso coloca o Brasil para trás, realmente no aspecto comercial, no aspecto econômico e, claro, no aspecto punitivo também. Tá certo, eu gostaria de agradecer o doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, que deu esclarecimentos aí sobre fake news, né? Esse é um assunto que vai estar sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Júlio? É isso mesmo. Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, continuando aí nesse giro de entrevistas, Júlia, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Maria Fernanda Zarzuela. Ela é bióloga e nos fala aí sobre a aparição de escorpiões com mais frequência nas grandes cidades. Boa tarde, Maria Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigada. Maria Fernanda, às vezes as pessoas acreditam que escorpiões e outros bichos peçonhentos e afins só estão ali no interior de cada estado, e me parece que nesse momento de baixa movimentação urbana, as coisas, tanto os escorpiões, outros animais também, vão vindo para a cidade. É assim mesmo? Como é que funciona? Sim, infelizmente é isso que acontece, né? A gente, com o crescimento urbano, com as pessoas acumulando lixo, entulhos, especialmente nesse momento que a gente está mais tempo em casa, se alimentando muito mais em casa, juntando consequentemente mais lixo, a gente acaba atraindo as pragas, né? E uma das pragas que servem de alimento aos escorpiões são as baratas. E então a gente acaba deixando disponível alimento e abrigo para o escorpião acabar entrando em contato com a gente nas grandes cidades também. Doutora, eu já fiz matéria sobre isso, sobre escorpiões, assim, a gente acha que eles estão longe da gente, mas eles estão muito perto, eles estão nos bueiros, principalmente em grandes cidades e tal. Eu já fui ali na região da Barra Funda e
pessoal levantou para a gente, para a reportagem, levantou alguns bueiros onde tinha uma grande incidência de escorpiões, assim. Aí levanta, e aí a gente acha que o escorpião é aquele bicho maior e tal que vai aparecer, mas assim, tem aqueles menorzinhos, né, que estão ali. Então eles estão ali no bueiro, na tampa do bueiro, na umidade, e se eles estão ali, porque tem alimento, igual a senhora falou, o principal alimento deles é a barata. A barata se prolifera com o lixo, né? Tá o lixo jogado ali, a barata vai atrás desse alimento. Então, acaba sendo um ciclo, né? Lixo, barata, escorpião e outras pragas urbanas, não é isso, doutora? Exatamente, você colocou muito bem. Então, é um ciclo contínuo e que a gente tem que prestar atenção todos os dias, né, durante a nossa convivência aí com as pragas, porque a gente, sim, acaba deixando ambientes propícios para elas entrarem em contato. Então, tendo alimento, abrigo e água, as pragas vão entrar em contato. E esse local onde você comentou, os bueiros, são os locais onde a gente encontra mesmo os escorpiões, porque justamente eles estão atrás das baratas ali e também de abrigo. Agora, Maria Fernanda, para quem está ouvindo, vendo a gente e já está preocupado com essa situação nas cidades, muita gente mora em casa, muita gente mora em apartamento. Como é que faz essa diferenciação? Quem mora em apartamento lá no 15º andar pode aparecer escorpião? É um senso comum que às vezes se preocupa, então que a senhora esclarecesse para a gente. Então, no 15º andar eu acho mais difícil, porque é muito alto, mas a gente já presenciou, sim, prédios residenciais, né, ou até comerciais, mas eu presenciei já um residencial, se eu não me engano era 3º ou 4º andar, e o escorpião consegue subir pela tubulação do esgoto, dos ralos, e consegue, sim, esses andares aí um pouco mais baixos, mas consegue subir, sim. Inclusive vaso sanitário, né, doutora? Sim, inclusive vaso sanitário e o ralo também no chuveiro. Então, como se prevenir, Maria Fernanda, nesse momento, e até essa informação importante que talvez muitas pessoas não soubessem, né, da questão ali dos andares mais baixos nos prédios? Bom, a principal forma de prevenção, sem falar em controle químico, né, é a gente manter os nossos ambientes limpos, para não atrair as pragas, né? Então eu falo aí de barata nesse caso, porque é o alimento do escorpião. Então a gente manter os alimentos, potes corretamente fechados, dentro de armários da geladeira, quando possível, não acumular lixo, não acumular entulho. No caso do escorpião, observar bem se a gente tem caixas em depósitos, observar porão, algum armário, gaveta que a gente não está utilizando. Então, são esses locais onde a gente pode abrigar os escorpiões, porque eles ficam quietinhos, eles têm hábito noturno, então eles estão ali durante o dia bem quietinhos, paradinhos, eles só vão atacar se eles forem, se alguém entrar em contato com eles, né, então eles não são animais que vão atacar, né, eles ficam ali quietinhos, só vão se defender, mas a gente tem que tomar cuidado com o ambiente para não atrair mesmo eles nesses locais que a gente usualmente acaba acumulando materiais, né. E aí sim a gente consegue evitar que eles entrem em casa. Em caso de picada, correr para o hospital, né? Sim, com certeza. A gente tem, né, uma lista aí no Ministério da Saúde, onde lá a gente consegue encontrar os principais hospitais, né, tanto de rede pública quanto rede particular, que oferecem o soro para atender as pessoas que tiverem um acidente com o escorpião. Tá certo, doutora Maria Fernanda Zazuela, bióloga, muito obrigado pelas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde. Bem, continuando aí nosso giro de entrevistas, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Andy Vicente, que é otorrinolaringologista, e ele nos fala sobre doenças de otorrino que precisam de atenção mesmo no isolamento em função da pandemia do coronavírus. É isso mesmo. Boa tarde, doutor Andy, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. A gente sabe que nesse momento de transição, aí chegando o inverno, infecções aí do aparelho respiratório, auditivo, as ites, né, que a gente fala, amidalite, otite, sinusite. Enfim, as pessoas precisam tratar. E nesse momento de isolamento, de pandemia, que as pessoas têm o receio de ir ao pronto-socorro, como fazer, doutor? Boa tarde a todos. É um prazer estar tentando explicar algumas situações do nosso dia a dia, né, voltado à parte da saúde. É um grande prazer aqui estar falando com os telespectadores, né?
Realmente nós estamos passando por um período difícil, né? Essa pandemia deixa todo mundo muito preocupado, tanto os pacientes como a equipe médica também. Então, na verdade, a gente acaba tomando atitudes e medidas rígidas, né? De atendimento, de proteção, uso de EPIs e tudo mais. Mas a gente também não pode deixar de lado e nem esquecer que as doenças ainda continuam, né? E as doenças, elas precisam ser acompanhadas. Então, isso é fundamental. O paciente com uma doença crônica, ele acaba acompanhando de uma maneira regular, mesmo nesse período de pandemia. Claro, logicamente, num serviço que tenha os protocolos rígidos de segurança, né? E para que não ocorra uma contaminação nesse ambiente, né? O nosso hospital, a gente realmente vem desde o começo da pandemia fazendo idealizamos um protocolo de atendimento, um fluxograma de atendimento muito legal, muito seguro, tá? Priorizando no começo da pandemia as consultas de pronto-socorro, ou seja, as urgências, né? E aos poucos, com o passar do tempo, as consultas voltar aos pacientes com doenças crônicas que precisam ser acompanhados, né? Então, isso é fundamental. A instituição tem que realmente, o médico, no seu consultório, ou a instituição, o hospital, tem que passar segurança para os pacientes em relação a, poxa, eu vou para lá e não vou me contaminar. Isso é muito importante, né? Então, mais uma vez, as doenças estão aí, apesar do Covid, e vão continuar. Então, na verdade, tem que ser acompanhadas, né? Doutor, quem tem filho pequeno, né, que é alérgico, que sofre com alergia, que sofre com alergias no inverno, o que faz nesse momento? Quais são os conselhos? Assim, ligar para o médico, a telemedicina, usar aquele medicamento que a pessoa já usa de forma contínua? Quais são os conselhos que o senhor tem aí para quem tem filho pequeno? Eu acho que, assim, a telemedicina é uma tecnologia que está presente. A nossa especialidade é uma especialidade um pouquinho mais atípica, porque, na verdade, nós trabalhamos em cavidades, nariz, garganta, ouvido, né? De pequenas dimensões, cavidades com pouca iluminação, e tem que ser observada para a gente completar o diagnóstico. Claro que se for na história, por exemplo, de uma criança que tem isso com frequência, uma rinite com frequência, é óbvio que uma consulta por telefone, uma avaliação, uma orientação dos pais em relação, olha, pode usar esse medicamento, se já tinha no nariz, esse soro e tal, pode ser feito por telefone. Mas se fugir um pouco disso, vou dar um exemplo, o paciente com otite e começa a ter uma secreção pelo ouvido que não para e que tem que ser aspirado, o paciente invariavelmente vai ter que passar no hospital para dar uma olhada. Um exemplo que eu dei, né? Entendeu? Tá? Mas no caso da rinite, pode ser uma rinite que a criança ou o adulto tem de rotina. Agora, o cuidado é aquela rinite que não é rinite, né? Às vezes o paciente acha que, estou com o nariz entupido, perdi o olfato, deve ser uma rinite. E pode ser um Covid, né? Uma infecção por Covid. Então é isso que tem que ficar bem claro e tem que ter uma boa conversa com o profissional, né? Tá? E, doutora Endy, aproveitando, então, essa sua fala com a questão de diferenciar, né, um sintoma de alguma IT aí ou de coronavírus, a gente sabe que muitas dessas infecções pode ficar agravado com a Covid-19. Então, para quem está vendo, assistindo a gente, como conseguiria diferenciar ou, melhor, o que precisa perceber nessas questões? Olha, realmente a Covid, né? Ela é a infecção pelo coronavírus, ela é uma doença multifacetada, né? O paciente pode ter desde uma dor leve no corpo, pode não ter nada, pode ter uma anosmia, ou seja, falta de olfato, e mais nada, ele pode ter um pouquinho de obstrução nasal, ele pode ter uma dor de garganta, já peguei pacientes com otomastoidite intensa por causa como sequela do Covid, laringite. Então, se manifesta assim de um monte de coisa. Tá? Então, a equipe médica tem que ficar sempre muito atenta. Hoje em dia, qualquer síndrome gripal aguda, síndrome respiratória aguda, primeira hipótese disparado é a infecção por Covid. E tem que ser investigada, como eu digo, dependendo da fase da doença, fase aguda, fazer o PCR, fases mais tardias, para o diagnóstico, fazer
ou teste rápido de GGM ou teste sorológico também. Então, a equipe médica tem que estar muito bem antenada para isso, certo? Hoje, infelizmente, todos somos suspeitos, né? Então, qualquer síndrome gripal hoje em dia, a primeira hipótese é Covid, tá? E claro que, por exemplo, paciente que já tem uma doença crônica, digamos assim, a pessoa tem uma sinusite crônica, uma otite crônica, se pega um Covid, tem a possibilidade de ter complicações nesses órgãos, né? Entendeu? Tá certo. Muito obrigado, doutor Ante Vicente, otorrinolaringologista. Obrigado pelos esclarecimentos aqui à Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí, viu? E temos mais uma repórter aqui para conversar com a gente pelo Skype. Uma repórter que está agora, né? A estreia dela. Não é uma estreia, nesse momento de Skype. Nesse momento de Skype é estreia e nós estamos aqui para a estreia da nossa colega jornalista Tayana Conrad. Tudo bem, Tay? Tudo bem, e vocês? Tudo Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Quais são as suas informações, Tay? As informações que eu trouxe hoje foram sobre a Comissão de Segurança Pública que tivemos ontem, né? Foi a primeira reunião virtual da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado delegado Olim, do PP. 12 itens foram apreciados na reunião de ontem, dentre eles a proposta 539 de 2019, de autoria do deputado Carlos César, do PSB. Esse projeto, ele pretende obrigar os clubes, academias, ginásios esportivos e alojamentos de atletas a adotar planos de prevenção ao combate a incêndios. Essa proposta foi aprovada com unanimidade pelos membros da comissão. Esse foi um dos itens importantes que foi discutido ontem, né? Teve outro também, Júlia e Luciano, super importante, que foi o PL 799, de 2019, do deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, que assegura direitos e garantias aos agentes públicos quando a colaboração com informações sobre prática de crimes de improbidade ou infrações. O PL recebeu também apoio dos membros da comissão. Também ontem, o presidente da comissão, o delegado Olim, informou que pretende solicitar a presença do secretário de Segurança Pública, o general João Camilo, no dia 5 de agosto, para que ele esclareça as ações da pasta. Ele informou também que espera que no dia 5 de agosto seja presencial essa visita, né, aí na Assembleia. Outro requerimento aprovado ontem na comissão foi o requerimento 3 de 2020, de autoria do presidente da comissão, que solicita também a presença do senhor ministro, Dr. José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal, ou de algum porta-voz que possa falar por ele. São essas as principais informações, Luciano. Tá certo, Thay. Muito obrigado pelas informações. Bom dia para você. Eu que agradeço. Jornal da Rede... Obrigado, Thay. O Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. Não esqueça, você quer dar sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente. O nosso WhatsApp é o 11 98457 8129. Deixa aí a sua mensagem. Lembrando que o isolamento social é muito importante nesse momento, então, hashtag Fique em Casa. Fique em casa, um bom dia para vocês e até amanhã. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado